Toda vez que Deus me dá essa incumbência, através do pastor, através do ministério, para pregar, eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Se for por mim, não sai nada. Se for pelos meus pecados, não sai nada. Se for pela minha vontade, não sai nada. Mas eu sou totalmente dependente de Ti. Então, se me colocaram nessa responsabilidade, me usa. Eu entendo que a partir do momento que essa necessidade ela vem para as nossas mãos, é porque o Senhor Ele quer nos usar. Então eu falo para o Senhor assim, Senhor, assim como eu falei na minha última pregação, me usa, nem que seja para alcançar uma pessoa. Mas me usa, porque eu sei que no momento que eu estou abrindo a minha boca, estou me deixando, colocando na brecha para o Senhor me usar, eu creio que algo vai acontecer. Meus irmãos, o Senhor está falando aqui desde o início do culto, e assim como a irmã Selma ela falou, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor ele palestrava comigo ali no meu cantinho, no decorrer do culto, e ele falava assim para mim, exatamente dessa forma, comigo, e falava para eu passar para a igreja. Deus ele está com saudade da tua busca. Ele está com saudade da tua adoração. Eu não sei o porquê que o Senhor falou assim comigo, mas ele falava exatamente dessa forma. Ele está com saudade de te ouvir. Quando muitas das vezes você fechava o teu quarto, fechava a tua porta, se ajoelhava e falava, Senhor, eu não tenho força para orar, mas eis-me aqui no meu choro, na minha lágrima, eis-me aqui de joelhos dobrados, mesmo sem conseguir falar. Recebe a minha adoração, que é de todo o meu coração. O Senhor falava nitidamente comigo que a igreja muitas das vezes se esfria, né, diante da circunstância, diante da situação que vive. E ele falava que ele está com saudade de te ouvir. E eu falava assim, Senhor, mas por que o Senhor está falando isso? Porque muitas das vezes a gente passa, a gente vive e a gente para de orar. A gente para de buscar, a gente esquece. Quem guerreia as nossas guerras, quem luta as nossas causas, quem é o Deus que muitas das vezes a gente acha que não vai acontecer, ele entra com a provisão. Quem a gente olha para a situação e acha que não tem mais jeito e ele entra com socorro, a gente esquece quem é esse Deus e deixa de buscar, deixa de orar, deixa de fazer a vontade dele. Mas nessa noite o Senhor manda te dizer assim, volta da onde você parou, pega o teu carro, eu não sei como você está, e volta a buscar. Porque o Senhor ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a minha tua voz nessa noite. Independente da tua fraqueza, a Poliana ela já falou aqui, que muitas vezes diante da fraqueza a gente para de buscar. O Senhor não se importa com isso. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas o Senhor ele quer me ouvir, ele quer te ouvir. E se você é dependente do Senhor, independente da tua situação, nessa noite entenda, reconheça que você precisa dele. E ao abrir a tua boca as coisas podem mudar. Eu vou entrar aqui na palavra, para não perder muito tempo. Fica lá em Jonas. Eu vou ler a partir do primeiro versículo do capítulo 1. O título fala assim, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu só vou ler até aqui. E eu achei interessante esse título aqui, que já começa dizendo assim, vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Essa palavra é uma palavra muito bem conhecida, ela já vem sendo pregada. E eu quero externar um pouco do que Deus ele falou comigo, que aqui vem dizendo, né, que Deus ele deu uma ordenança para Jonas. Jonas, vai até Nínive, prega a palavra para aquele povo de coração duro, prega a palavra para aquelas pessoas que não querem me ouvir, porque eu sou um Deus misericordioso e eu quero mudar aquele lugar. Jonas, em vez de obedecer a voz do Senhor, ele, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, porque para Tarsis era mais fácil. Aqui na palavra vem dizendo, se você vier discorrendo aqui a palavra, que ele pega um navio, ele paga para ir
navio, só que ali se levanta um grande vento, é uma palavra muito bem conhecida, eu só quero falar rápido para entrar no que Deus falou comigo e passar para a igreja. E ali se levanta um grande vento, uma grande tempestade, porque Jonas ele desobedeceu à voz do Senhor. Quando o Senhor disse que era para ele ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. E aqui eu já quero te falar, meu irmão, que muitas das vezes o vento que se levanta na minha e na tua vida é porque a gente desobedece à voz do Senhor. Quando a gente fala assim, Senhor, o Senhor me mandou ir para Nínive, mas eu vou para Tarsis porque é mais fácil. O Senhor me mandou ir para a esquerda, mas eu vou para a direita porque está mais fácil. E na própria palavra diz, ela vem nos instruindo que é muito melhor que a gente obedeça do que a gente sacrifique. E aqui fala vocação de Jonas. É a primeira palavra do título. Vocação de Jonas. Então, se Jonas foi vocacionado para isso, ele não poderia desobedecer hora nenhuma. Nós temos uma vocação diante do reino do Senhor. E eu quero perguntar uma coisa para a igreja, que o Senhor ele fala muito comigo isso, e eu sempre pergunto, Senhor, se o Senhor me chamou, me garante, vai na minha frente. E o Senhor sempre me fala, eu te garanto, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Então, o Senhor ele me pergunta sempre, porque se você tem dúvida do teu chamado, meu irmão, da tua vocação, diante daquilo que o Senhor te vocacionou, te chamou, pergunta ao Senhor. Eu não sei se o Senhor me chamou ou te chamou, eu sei para mim. O Senhor te chamou foi para pregar? Essa é a pergunta que o Senhor falava para mim falar para a igreja. O Senhor ele te chamou foi para pregar? Então você prega a palavra do Senhor. Ele te chamou foi para louvar? Foi como levita da casa do Senhor? Então você louva. Se ele te chamou para evangelizar, evangeliza. Mas não desobedeça, porque vai se levantar uma grande tempestade contra mim e contra a tua vida. Muitas das vezes a gente olha a nossa situação e a gente não entende. É a desobediência. Eu gosto muito de pregar assim, falando sobre o que Deus ele pode fazer, profetizando sobre a igreja. Mas essa palavra aqui é uma palavra de exortação. E isso começa através de mim. Antes de o Senhor exortar a igreja, a palavra do Senhor diz que é uma espada de 2 gumes. Ela está cortando aqui primeiro para depois cortar ali. E às vezes é até difícil de dar um glória, né? Quando o Senhor está exortando é difícil de dar um glória. Agora quando o Senhor fala, está descendo chave de casa, está deixando chave de carro, o Senhor está abrindo uma porta, está todo mundo assim, ó, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor nessa noite ele quer te exortar. Porque o Senhor ele não vai exortar quem ele não ama, ele vai exortar quem ele ama. Então o Senhor, ele te dá um chamado para a tua vida, para você seguir. Se é para você pregar, irmão, prega. Ah, mas eu não sei pregar, eu também não sei, eu venho aqui por obediência. Eu falo, Senhor, me usa conforme o teu querer e a tua vontade, eu me coloco na brecha para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. O que o Senhor achar graça em fazer através de mim, faça. Mas pregar eu não sei, eu não sou pregadora da palavra, eu não sou teóloga, eu não sei nada. Eu só leio aqui e peço o Espírito Santo para falar comigo. E se o Senhor quiser te usar para ser levita da casa do Senhor, que o Senhor te use para ser levita da casa do Senhor. Mas não se recuse a fazer aquilo que o Senhor te ordena. Não se recuse a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Porque assim como eu falei que o Senhor ele costuma falar comigo, se Ele te envia, Ele vai te garantir. Se Ele te envia, você pode ter certeza que você não vai subir aqui e vai ser envergonhado. Se o Senhor ele te envia, tu pode ter certeza que Ele vai te usar e você vai alcançar vidas para o reino. Quantas pessoas precisam de uma palavra que é da minha e da tua boca e você não tem coragem de levar? Senhor, eu estou precisando mais do que ele, mas você não sabe o que o teu irmão está passando. Você não sabe o que o teu irmão está vivendo. E às vezes é através da tua boca. Às vezes tem eu e você está do meu lado, mas o Senhor ele quer usar você, Ele não quer usar eu. E muitas das vezes a gente se acovarda, mas Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Quantas das vezes eu cheguei aqui, Luana, sentei ali no meu cantinho, Senhor, hoje eu quero só receber. Porque o Senhor sabe como o meu dia foi, o Senhor sabe como foi cansativo, Satanás se levantou, as coisas dentro da minha casa não estão correndo como eu queria, mas o Senhor ele queria me usar nesse momento.
E eu posso te dizer com toda certeza que é nesse momento que é a hora que o Senhor mais me usa. Quando eu estou com o coração cheio de tribulação, quando eu estou ali com a vida cheia de problema, quando eu olho para a minha situação e acho que não tem mais jeito, mas eu reconheço que o Senhor, Ele é o Deus da minha vida. E aqui vem dizendo que por causa de Jonas, essa tempestade se levantou. E aqui fala que essas pessoas que estavam no barco junto com ele, tentavam entender a situação, por que aconteceu. E Jonas foi dormir, foi deitar. E aí chega uma pessoa para ele, para perguntar por que ele está dormindo. Lançam sorte, fazem tudo para tentar entender o que está acontecendo dentro daquele lugar. E por fim Jonas, ele resolve abrir a boca para falar. Que foi porque ele desobedeceu. E manda lançar ele fora do barco, para que aquela tempestade cesse. Só que diz também que a partir do momento que ele foi lançado fora do barco, que a tempestade cessou, veio um peixe e Deus lançou ele dentro da barriga do peixe por 3 dias. E muitas das vezes, meus irmãos, eu entendo que o Senhor, Ele precisa nos lançar na barriga do peixe. Não é Satanás, porque a Poliana já foi usada aqui para falar que quando a gente está na mão de Satanás, Deus, Ele pode tirar. Mas é o Senhor, quando a gente está na mão de Deus, ninguém tira. E muitas das vezes é necessário você se encontrar na barriga do peixe, para você orar mais, para você buscar mais, para você entender a necessidade do momento que você está vivendo, para você colocar o teu joelho no chão e começar a buscar pelo Deus que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua história, que pode mudar o quadro que tu está vivendo, que muitas das vezes você olha a situação e não entende, não sabe o porquê que você está vivendo isso. E às vezes foi só uma coisa que o Senhor te pediu, te ordenou, e você não fez, e você foi lançado. Só que aqui na palavra do Senhor, aqui em Jonas mesmo, disse assim, no capítulo 2, no versículo 2 também, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está passando, tu pode ter certeza que o Senhor, Ele está ouvindo a tua voz. E quando eu falei aqui no início que o Senhor, Ele ouve, Ele está com saudade de ouvir a minha e a tua voz, independente do que você faça, se é na tua pregação, se é na tua oração, se é dentro do teu quarto quando você fecha a tua porta para falar com o Senhor, independente do que seja, o Senhor, Ele está com saudade da tua intimidade com Ele. O Senhor, Ele está com saudade. Porque quando a gente começa a nossa caminhada no primeiro amor, a gente começa assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, começa tudo acelerado. Só que muitas das vezes a gente começa achando que as promessas do Senhor, ela vai se cumprir, não é isso. A gente tem que fazer a vontade do Senhor porque é necessário. Porque existem pessoas precisando de uma palavra nossa. Existem pessoas precisando de ouvir da nossa boca que o Senhor, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que cura, Ele é Deus que liberta, que transforma, que muda a vida e que te leva para o céu. Só que para isso, meus irmãos, eu quero te dizer, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa deixar o nosso eu de lado, que é o que atrapalha. A gente acha que só a gente tem problema. Quantas vidas estão perecendo? Por causa do meu e do teu egoísmo. Eu costumo escutar muito a Lucélia falar isso, né, de ajudar as pessoas. E eu vou falar algo, Lucélia, que aconteceu aqui comigo, que eu não tenho costume. Foi algo para eu refletir muito. Muito. Um dia desse, final do ano, a gente começa a fazer mudança, né, na nossa casa, faz geral, joga tudo fora, quer mudar um monte de coisa. Foi esse dia que eu tirei para fazer isso. E eu tô ali mexendo na minha casa, quando eu fui ver já era 3 horas da manhã. Apareceu um catador de lixo para mim, Sueli. Ali, eu e Richard mexendo lá em casa, esse catador de lixo apareceu para mim. Ele tá catando ali, a gente jogando pro lado de fora e ele esperando a gente terminar de jogar para ele ir catando. E o Senhor começou a falar no meu coração, aí eu falei, eu não vou não. Eu não vou não. Eu não quero não. Eu vou continuar aqui dentro, estava na varanda da minha casa. Eu falei, eu vou continuar aqui dentro quietinha.
que daqui a pouco começou a arder a vontade no meu coração, o desejo de perguntar por que ele se encontrava naquela situação. E ele começou a falar, né, aquilo que ele viveu diante de tudo que ele vinha passando. Ele falou que ele era levita da casa do Senhor. E ele falou que ele começou a se envolver com pessoas que não poderia. Ele começou a tirar as coisas de dentro da casa da mãe dele. A mãe dele era uma mãe adotiva. E ele começou ali a falar assim, olha, eu não precisava estar passando por isso. Só que quando a minha mãe falava, meu filho muda, eu não mudava. Quando a minha mãe falava assim, meu filho sai dessa vida, que ele começou a roubar, usar droga, começou a se envolver com tudo. Meu filho sai dessa vida, e ele não queria sair. Meu filho, escuta a sua mãe. E ele não queria escutar. Sabe o que ele falou pra mim, Lucélia? Que ele achava que ele ia ter oportunidade o tempo todo. Só que um dia Deus ele fecha a porta. Um dia Deus ele cansa. De Deus ele deu uma oportunidade, deu duas oportunidades, deu três oportunidades. Eu não sei por que o Senhor está me conduzindo a falar isso. Mas o Senhor me dá várias oportunidades. E ali eu achei interessante que eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu parei de arrumar, eu parei tudo. Eu sentei na porta da minha casa e comecei a conversar com aquele homem. E eu perguntei assim, quantos anos você tem? Se eu não me engano ele falou 30 ou 31, mas ele parece que está com 60. Tudo que ele está vivendo acabou com a estrutura de vida dele. Aí eu falei, e hoje você mora onde? Ele falou, não tenho casa, eu não tenho onde parar, eu não tenho onde viver. Aí eu falei, mas por que você deixou chegar a esse ponto? Aí ele falou assim, porque eu não escutei a minha mãe. E quando eu era da igreja eu preferi sair. E assim, ele foi falando tanta coisa, Luana, que aquilo dali me levou a uma reflexão de várias coisas ao mesmo tempo. Sabe? Que às vezes a gente está na presença do Senhor e a gente não dá valor. A gente está na presença do Senhor e a gente prefere desobedecer. Meu Deus! Aquilo me levou a uma reflexão que muitas das vezes o Senhor me manda fazer algo e por desobediência, por birra, por achar que a minha vontade tem que prevalecer, eu vou lá e fico quietinha no meu canto. Aquilo dali me levou também a pensar que muitas vezes eu não agradeço pelo pão que eu como, pelo alimento, pela comida, pela a cama que eu deito. Me levou a pensar que eu tenho um teto para dormir. E eu não consigo ser grata ao Senhor por tudo que Ele fez. Me levou a uma reflexão de vida, porque eu falei assim, Senhor, poderia ser eu, poderia ser qualquer pessoa da minha família. Mas o Senhor, assim como falou aqui, ó, Ele é misericordioso. E eu fiquei tão comovida com aquela situação, independente do erro dele, porque assim como a Lucélia falou aqui já nessa noite, nós somos pecadores, nós somos falhos, a gente não é ninguém para apontar o erro e o pecado de ninguém. E eu falei assim, você aceita uma oração? Eu achei interessante que às vezes a pessoa que pede, ou, né, a gente oferece a oração e a pessoa não quer aceitar. E ele poderia ter feito isso, não Deus. Se Deus fosse comigo, eu não ia estar passando por isso. Ele não ia ter... Não, eu quero, pode fazer essa oração pela minha vida. E o Senhor começou a me direcionar a orar por mudança na vida dele. E muitas vezes Deus ele dá alguém para você cuidar, porque o Senhor ele quer que você abra a tua boca para alguém. E a gente acha que, não, pode usar outro. Não, somos nós que o Senhor ele quer usar. E eu tenho certeza que a partir do momento que o Senhor ele nos usa para abrir a boca para falar para alguém, Ele está agindo. E não é só na vida da pessoa que o Senhor está usando a gente para falar, não. Quando o Senhor me usou, eu tenho certeza que pelo menos uma sementinha foi plantada. Independente se ele vai se converter, se ele vai mudar de vida hoje, a minha parte eu estou fazendo. Nós temos que fazer a nossa parte do reino. Nós precisamos nos colocar na brecha. Tem vidas perecendo. Deus, ele quando falou para Jonas, vai para Nínive, e ele foi para Tarsis, ele não queria ir por desobediência, por birra, porque ele achava que lá em Nínive as pessoas não eram merecedoras de misericórdia. Quem somos nós para achar que alguém não é merecedor? Quem somos nós para apontar o erro de alguém e achar que a pessoa não precisa mais de mudança, não merece mais mudança? E o Senhor palestrou comigo através de tudo que aquele rapaz foi falando ali. Depois eu e Richard, 5 horas da manhã, que a gente entrou. E eu e Richard começou a conversar. Eu falei, caramba, a gente não merece nada que a gente vive.
E aí eu comecei a lembrar, Suelen, que o Senhor, no final do ano, Ele começou a abrir porta, entrar com provisão, começou a fazer um monte de coisa na minha vida sem eu ser merecedora. Simplesmente porque eu dobrava o meu joelho e falava, Senhor, o Senhor conhece a necessidade do meu coração, o Senhor sabe o que eu vivo, o que eu preciso. Só por causa disso, porque se eu fosse merecedora, não ia acontecer dessa forma, não. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E eu fiquei ali conversando com o Richard, eu falei assim, caramba, Richard, como é que pode, né? Às vezes a pessoa está passando por isso do nosso lado, a gente não sabe. Às vezes a pessoa está perecendo do nosso lado, a gente não tem coragem de dar uma palavra para a pessoa, porque a gente acha que o nosso problema é maior que o dela. A gente acha que a pessoa não precisa ouvir aquilo dali. E eu estou trazendo essa palavra para a igreja, porque eu achei interessante que assim que, antes de me mandarem a escala da pregação, Lucélia, foi quando aconteceu essa situação. Logo em seguida me mandaram a escala. Aí eu falei assim, pastor, essa palavra é dura. Pregar exortação para a igreja é complicado. E aí me veio a memória o que aconteceu com esse rapaz. Eu falei assim, caramba, eu acho engraçado que Deus, quando Ele quer te usar, Ele prepara tudo. Ele prepara todas as coisas. E eu vim esses dias todos, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Porque quando tu prepara, eu queria ser igual a Suelen, organizada. A Suelen, ela chega aqui com um esboço enorme e ela começa a falar um monte de coisa que ela tá ali no esboço. Suelen, se eu começar a falar primeiro, eu dou glória, porque depois eu não consigo falar mais nada que está escrito. Eu começo a ficar nervosa, me tremer, esqueci tudo. Eu queria ser organizada, um dia eu chego lá. Ora pela minha vida. E aí eu fiquei assim, Senhor, o que eu vou trazer para a tua igreja? O que eu vou falar para a tua igreja? E enquanto eu estava sentada ali, o Senhor começou a palestrar isso ao meu coração. Fala o que aconteceu contigo. Fala a experiência que eu fiz tu viver naquele momento. Sabe por quê? Às vezes a gente precisa passar por alguma experiência para entender que a gente não é assim, ó, igual o cavalo. O cavalo que é assim, ó, é minha vida, é só eu. E o Senhor está exortando a igreja dele hoje para entender que você precisa se levantar para buscar, para jejuar, para orar, porque a tua situação ela é momentânea, mas você está esperando por um céu de glória. E se você está buscando por Ele, você não pode deixar a tua luta te vencer, a tua luta matar o teu chamado. A palavra de Deus diz que muitos aqui dos talentos rejeitaram e outros aproveitaram. Você tem rejeitado o talento que Deus te deu? Ou você está aproveitando o talento que Ele entregou nas tuas mãos? Eu quero que você entenda nessa noite que existe uma necessidade da gente se levantar. Ah, mas eu estou fraca, eu estou caída, eu não consigo buscar, eu não consigo orar. Começa do zero. Você vai, continua da onde você parou, mas não para no meio do caminho. Porque não tem ninguém perdendo, é só eu e você. Satanás, ele está batendo palma para a gente parado, para a gente prostrado. E é a gente que está perdendo. Porque uma vez que a gente para de orar, a gente para de buscar, a gente para de fazer a vontade do Senhor, daqui a pouco a gente está lá no mundo. E infelizmente a verdade é essa. Eu não vou me estender, se o ministério me permitir. Eu quero fazer algo da parte do Senhor, que o Senhor vinha palestrando ao meu coração. Eu queria levantar um clamor aqui e pedir para o ministério se espalhar aqui no meio da igreja. O Senhor colocou isso no meu coração. Para que pudesse levantar um clamor pela igreja de Cristo. Porque os dias, meus irmãos, eles têm sido maus. E muitas das vezes a gente está precisando tanto de um socorro do Senhor que a gente não consegue se levantar para fazer a obra. A gente não consegue se levantar para fazer aquilo que o Senhor está nos mandando. Só que uma vez que a gente está sensível à voz do Senhor, tu pode ter certeza que tu está fazendo a vontade do Senhor. E Ele está guerreando em prol da tua casa, em prol da tua vida, em prol do teu ministério, em prol daquilo que você tem pedido ao Senhor, em prol daquilo que você necessita. O Senhor, Ele tem poder para mudar o teu quadro, a tua história, mas é necessário você se levantar. É necessário você se reerguer. Então que nessa noite você possa ficar com essa palavra no teu coração. Cadê os músicos? Já foram embora? Foram arrebatados? Eu quero um fundo para mim orar, para me sentir mais confortável aqui.
Em nome de Jesus, vem correndo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Meus irmãos, fica ligado e vai dando glória. Eu tenho certeza que através desse clamor, o Senhor está quebrando cadeias, correntes na tua vida. Começa a receber no teu lugar mesmo. Porque eu tenho fé que se tu subir fraco, tu vai descer forte. Você tem um Deus que te sustenta. Você tem um Deus que luta pelas tuas guerras, pelas tuas pelejas. Mas, Senhor, eu não estou conseguindo mais buscar. Tu vai começar a buscar a partir de hoje. Quem crê que a tua vitória está chegando nessa noite? Quem crê que o Senhor está renovando? Quem crê que o Senhor está chegando como socorro na tua vida? Quem crê se você não estava mais conseguindo buscar, se você não estava mais conseguindo jejuar, orar, fazer a vontade do Senhor, nessa noite o Senhor está mudando o quadro, o Senhor está mudando vidas. Coloca a tua mão no teu coração e fecha os teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Pai querido, Senhor, assim como o Senhor falou comigo e colocou no meu coração para levantar esse clamor pela tua igreja, meu Deus. Eu não conheço os meus filhos, meu Deus amado, mas o Senhor é o Deus que compensa. O Senhor é o Deus que conhece, que toca, que esvazia os corações. Meu Deus, olha aí, Senhor amado, quantas pessoas estão fracas, meu Deus amado. Quantas pessoas estão tristes, cativas, vivendo, meu Deus amado, em situações que muitas das vezes acham que não vai ter fim. Mas eu quero profetizar nessa noite, meu Deus amado. Aquele dom que está enterrado vai se desenterrar. Meu Deus, aquele que pregava e parou, vai voltar a pregar, Senhor. Meu Deus, toca na mente, toca no coração. Meu Deus, aquele que estava parado não vai estar mais. Eu creio, Senhor, no teu poder, no poder que é em teu nome. Toca nessas vidas, meu Pai. Toca, meu Deus, porque muitas vezes o problema está assolando a pessoa. Espírito Santo de Deus, passeia na tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, tu tem poder para realizar, Senhor amado. Meu Deus, tem pessoas aqui que outrora, Senhor amado, pegava esse microfone para pregar e soltava fogo, Deus, Espírito Santo consumia essa pessoa. Mas se encontra numa situação fraco, cabisbaixo, e agora acha, Senhor, que não é, meu Deus amado. Meu Deus amado, Senhor, agora acha que não pode mais. Diante de tudo que tem pedido, que tem passado, mas eu quero profetizar que as cadeias estão caindo nessa noite, correntes estão sendo quebradas, e que vocês vão em nome de Jesus. Voltar ao primeiro amor, voltar para as primeiras obras, voltar para tudo que o Senhor te chamou, voltar para tudo que o Senhor fez na sua vida. Meu Deus, não deixa o problema voltar. Não deixa as circunstâncias pararem, Senhor, o teu chamado, a tua obra, Deus. Porque aquilo que tu tem para vida dos teus filhos é muito maior. Meu Deus, não é na tua palavra diz, aquele que começou a boa obra, ele é para ir até o final. E não vai até o final, não deixa os teus filhos